Olá pessoal, meu nome é Renata Ramos e esse aqui é o meu canal. Vocês podem perceber que no vídeo de hoje eu resolvi fazer um vlog. Primeiramente porque recentemente eu ganhei um Kindle. Deixa eu achar ele aqui pra mostrar pra vocês, só um minuto. Então, como eu tava explicando, recentemente eu ganhei um Kindle, porque o mês de setembro é o mês do meu aniversário, e o meu namorado resolveu me presentear com um Kindle. Isso ajuda muito porque, como eu expliquei pra vocês lá no primeiro vídeo, eu sou uma leitora em construção. Então o Kindle ele vai me ajudar a continuar mantendo esse hábito da leitura e também a ler com mais facilidade, né? Porque às vezes a gente não consegue ter acesso a muitos livros. Eu vou poder levar ele por qualquer lugar, por onde eu for. E o primeiro livro que eu estou lendo no meu Kindle é Os Jogos Vorazes. Toda a internet já leu esse livro, eu acredito. Mas eu quero fazer um vlog pra vocês da minha leitura, mais a resenha e mais análise comparando o livro ao filme, porque eu quero inspirar outras pessoas que não tinham muito contato com os livros e que através dessa minha leitura de iniciante eles possam se sentir inspirados. Então acompanhem o vlog da leitura de Jogos Vorazes, mais resenha, mais análise e comparação ao filme. Várias coisas em um vídeo só. Essa sou eu. Como é que eu tenho feito essa leitura de Jogos Vorazes? Eu tiro algum tempinho do meu dia pra ler, eu trabalho durante o dia, eu trabalho 6 horas. E eu tiro um tempinho pra ler em qualquer momento vago que eu tenha. Eu costumo ler no ônibus, mesmo com a trepidação, eu não me importo. Eu já me habituei, já me acostumei a ler assim. Eu leio também antes de iniciar o meu trabalho, não leio no intervalo porque eu tiro meu intervalo para conversar um pouco com os meus colegas e interagir. E eu leio depois que eu janto, porque aqui em casa a gente janta bem cedo, que é para poder aproveitar um pouco mais a noite. E também antes de dormir um pouco. E às vezes quando eu tô lá no meu namorado e ele tá jogando, então eu aproveito o momento para ler. Agora que eu tenho Kindle, né? Então eu carrego ele por todos os lugares, por onde eu for, eu levo ele comigo, ele cabe na minha bolsa. E tem me ajudado aí nessa missão de leitora em construção, de uma leitora que tá aprendendo a entrar nesse mundo dos livros. Eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu tô achando da minha leitura de Jogos Vorazes até agora. Eu tenho achado a Katniss um pouco diferente da que eu lembro que eu vi no filme. Depois eu vou rever o filme pra comparar um pouco melhor, mas aqui vocês podem ter as minhas primeiras impressões. Eu tenho achado ela um pouco diferente. Eu acho que a Katniss do filme ela é bem mais séria. Acho que essa Katniss ela é mais aberta a dar sorrisos. E ali no início, quando eles entram ali na apresentação dos tributos, que eles entram na carruagem com os cavalos, ela super se abre e cumprimenta o público conforme o Haymitch ele aconselha ela e o Peeta. E sobre o Peeta, eu tô gostando bastante dele. Acho ele um personagem bem fofo, eu fico com pena até às vezes de algumas respostas que a Katniss dá pra ele, porque parece que ele tenta a todo momento ser bem gentil com ela e proteger ela, e ela parece um pouco receosa quanto a isso, quanto a essas atitudes do Peeta. Então vamos continuar. Eu já tô em... deixa eu ver. Eu já tô em 41% do livro. Eu tô gostando bastante. Eu confesso que eu achei o início um pouco enrolado. Não gostei muito, não. Comecei tipo, será que eu não vou gostar do livro? E agora tá ficando bem legal. Eles estão... recém eles entraram na arena pra iniciar os jogos. Eu gostei muito da parte da entrevista. Eu achei bem mais detalhada do que no filme, pelo que eu me lembro. Porque faz muito tempo que eu assisti o filme, então, né, às vezes a minha memória pode estar errada. E aí depois a gente vai confirmar se é isso mesmo. Enfim, eu achei muito legal a parte da entrevista. Eu tô gostando bastante de como a Katniss se destaca em meio aos outros tributos. E eu fiquei até um pouco com medo agora nesse início da arena, no início dos jogos agora, porque ela descreve o pensamento dela de ir até a cornucópia para pegar o arco e flecha. E eu consegui sentir total a apreensão dela de estar com medo de ir até lá e arruinar tudo só para conseguir pegar o arco e flecha. Eu tô gostando bastante agora. Nessa parte eu achei o início um pouco enrolado,
Tanto que já fazem uns 2 dias que eu tô lendo e eu tô recém 41% do livro. Enfim, a autora, ela descreve muito cada acontecimento com os mínimos detalhes. Eu acho que talvez isso deixe o livro um pouco mais arrastado, mas vamos continuar e talvez com o passar do dia ou amanhã eu descreva mais pra vocês o que eu tô achando. Olá, gente, mais um dia do nosso vlog. Eu tive que dar uma parada porque o meu celular, ele deu pau de vez. E aí eu tive que comprar um novo. Na verdade eu meio que comprei. E aí por isso eu demorei um pouco mais pra gravar e também pra terminar de ler Jogos Vorazes. Eu já tô em 71%. Já aconteceu a trágica morte da Rue. E a gente tá quase no fim dos Jogos Vorazes. Eu tô na parte em que a Katniss encontra o Peeta no lago, em que ele consegue se camuflar. E aí é anunciado, né, pelos Game Makers que 2 pessoas do mesmo distrito podem ganhar os Jogos Vorazes. Então eu tô nessa parte que ela encontra ele e ele tá com a perna dele bem machucada, porque o Cato acabou machucando o Peeta como se fosse uma vingança contra a Katniss. E aí estamos nessa parte onde eles encontram uma caverna para se esconderem. Então é isso mais ou menos onde eu tô. Mas enfim, eu achei bonito da parte da Rue de ajudar a Katniss com as teleguiadas, em que a Katniss conseguiu dar um susto ali nos profissionais e o Peeta. Então agora eu vou continuar lendo e acho que até o final dessa semana, talvez mais uns 2 dias eu termine e aí eu vou assistir o filme pra fazer as comparações. Algo que eu tô achando, continuo achando sobre essa Katniss é que eu acho ela bem mais aberta do que a Katniss do filme. Claro que por ser um livro a gente consegue entender melhor o que se passa pela cabeça dela, mas eu acho que eu gosto mais da Katniss do livro. Olá, gente! Mais um dia. Eu acabei de chegar do trabalho, são exatamente 3h40, mais ou menos, da tarde. E eu vim lendo boa parte do livro agora no ônibus. Eu adoro ler no ônibus, é muito legal. Porque parece que o caminho fica bem mais rápido. É um hábito que eu adquiri e que eu tenho gostado muito. E eu já tô em 80, deixa eu ver aqui pra vocês, pra não mentir. Eu já tô em 81% do livro e eu tô gostando bastante. Como uma boa romântica que sou, eu gosto muito de toda essa parte do romance entre o Peeta e a Katniss. Eu acho o Peeta a coisa mais querida desse mundo, um personagem que me cativou muito. E eu tô gostando bastante desse arco, que é bem agora no fim já dos jogos. É bem nesse momento que começa o romance entre a Katniss e o Peeta, ele começa a aparecer um pouco mais. Por mais que a gente fique na dúvida se eles estão mesmo sentindo algo ou se eles só estão atuando pro público. Eu tô gostando muito dessa parte, por mais que isso esteja acontecendo, né? Eu espero muito que seja real, porque pelo que eu consigo perceber da parte do Peeta, eu acho que tem sido real desde sempre. Mas espero que esse amor dele seja correspondido talvez até o fim desse livro ou nos próximos, quem sabe. Eu pretendo ler, eu acho, os outros livros, que é Em Chamas e A Esperança. Eu pretendo ler mais os outros 2 e espero que esse romance continue. Eu sei que tem o Gale e tudo mais, e toda a história dela com o Gale, mas eu sou Team Peeta. Eu adoro falar a palavra Team, né? Mas eu sou Team Peeta, sou a favor do romance entre Katniss e Peeta. Então eu vou ver se eu termino até o final dessa tarde e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Então, gente, eu acabei de terminar. Não estranhe se vocês ouvirem barulhos de animais, é porque onde eu moro as pessoas gostam de ter animais em casa. Enfim. Gente, o que foi esse final? Eu tô bem chocada. Na verdade, eu fiquei bem emocionada, porque
Meu personagem favorito do livro não foi a Katniss, mas sim o Pita. Eu admiro ela, acho ela uma mulher forte, na verdade uma jovem, né? Uma jovem forte que me inspira muito e gosto do jeito rebelde dela e empoderada. Mas eu queria muito que ela correspondesse esse amor do Pita, gente. Eu sou muito romântica. É isso que dá a pessoa ler só livro de romance, tipo seleção e tal. A pessoa fica chateada quando isso não acontece. Então, eu fiquei muito triste porque agora no final eles vencem os jogos, obviamente, né? A Capitol está furiosa que eles pegaram as Amoras e fingiram que ambos se suicidariam, né? Porque se amavam muito. Mas eu queria muito que esse romance fosse real. Agora eu vou ter que ler os outros livros pra descobrir o que acontece, pra ver se eles ficam juntos. Mas eu fiquei muito triste quando ele descobre que, na verdade, ela não estava apaixonada por ele. Mas ao mesmo tempo, eu acho que lá no fundo, uma pessoa esperançosa, lá no fundo eu acho que ela gosta dele. Só que ela não sabe o que ela tá sentindo, porque ela nunca sentiu. Mas eu espero que eles fiquem juntos. Eu gostei muito do livro, muito bom. Quase chorei agora com esse final. Ai, gente. Mas eu acho que ela gosta dele. Eu acho que ela gosta dele e vou provar. Porque aqui, gente, na última frase do livro, em que eles chegam ao Distrito 12, né? É tipo o Miss Brasil, quando a Miss do estado que ganhou faz lá a passeata com o caminhão dos bombeiros. Então acho que é tipo nesse momento em que eles chegam ao Distrito 12 e eles têm que se apresentar lá pro público. E aí a Katniss diz assim: pego sua mão, segurando-a com firmeza, preparando-me para as câmeras e abominando o momento que finalmente terei de soltá-la. Ou seja, se ela abomina o momento em que terá que soltar a mão de Pita, temos aí, né, romancezinho aí, um sentimento. Agora, gente, eu vou assistir o filme e eu vou assistir o filme e vou fazer a comparação. Acho que tem algumas coisas diferentes. Eu vou comentar um pouco mais à frente nesse vídeo, que eu acho que vai ficar super longo, porque eu falo demais. E, enfim, aguardem aí os próximos minutos com a minha resenha e comparação ao filme. Amei essa experiência de ler Jogos Vorazes. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Ramos e esse aqui é o meu canal. Como vocês viram aí na introdução, eu fiz um vlog da minha leitura de Jogos Vorazes. Vocês sabem que eu tenho aqui no meu canal o quadro chamado Leitor em Construção. Então foi a primeira vez, o meu primeiro contato com essa literatura da autora Suzanne Collins. Apesar de já ter assistido todos os filmes, faz muito tempo que eu assisti, essa foi a primeira vez que eu li Jogos Vorazes e eu simplesmente me apaixonei. Então eu vou fazer aqui um resumo para vocês do que se trata o livro e eu também vou comparar ele com o filme, ok? Então, os Jogos Vorazes, ele vai contar a história da Katniss Everdeen. É uma menina que vive num país chamado Panem. Ele se passa, então, em um futuro distópico, o livro, né? Com um regime muito autoritário, um governo muito autoritário. E que anualmente realiza uma espécie de reality show chamado Jogos Vorazes. A Katniss, ela perdeu o pai muito cedo, porque ele trabalhava em uma mina de carvão. O país Panem, ele é dividido em 13 distritos e cada distrito é responsável por um tipo de matéria-prima. E a matéria-prima do distrito da Katniss, que é o distrito 12, era o carvão. Então o pai dela acabou morrendo em uma mina e ela teve que aprender desde muito cedo a sustentar a família dela. Então por isso ela aprendeu com o pai dela antes dele morrer a caçar com arco e flecha. E aí ela acaba sustentando a família dela dessa maneira. Ela vive com a mãe dela e com a irmã dela, Prim. Diariamente aí, eu acredito que seja diariamente, ela acaba indo pra floresta caçar. Só que no país onde eles vivem é proibido caçar qualquer tipo de coisa. Você tem que comprar. Todos os distritos são muito pobres. Então essa foi a alternativa que ela e a família dela encontraram para se sustentar.
E a Katniss, ela acaba indo caçar diariamente com um amigo dela chamado Gale, porque ela tem ali uma suposta paixonite. E então, como eu havia dito, todo ano ocorre uma espécie de reality show chamado Jogos Vorazes, onde 2 tributos, ou seja, um menino e uma menina de cada distrito, são escolhidos para enfrentarem uns aos outros até a morte. Apenas um sobrevive e esse sobrevivente é o ganhador dos Jogos Vorazes. Geralmente, os distritos 1, 2 e 3, eles investem em pessoas para participarem dos jogos e eles são chamados de profissionais. Então chega o dia da colheita, que é o dia que eles escolhem o menino e a menina do distrito para participarem. São jovens, se eu não me engano, de 12 a 18 anos que podem participar. A representante da Capitol, que é tipo um distrito federal de Panem, chamada F. Tinket, ela lê o nome da menina que foi sorteada, e quem foi sorteada foi a irmã da Katniss, a Prim. E ali, como um instinto fraternal, a Katniss acaba se oferecendo para ir como tributo no lugar da irmã dela. É uma cena, assim, no livro muito emocionante e que causa, assim, um impacto pra ver o desespero, né, da família ali ao ouvir o nome dos jovens sendo sorteados. E o menino escolhido é Peeta Mellark. Aí, nesse momento em que aparece o nome do menino escolhido, a Katniss conta que ela já estudou com ele e que também é um momento muito tenso da vida dela, quando ela e a família estavam sentindo fome. Ele acabou doando, podemos dizer assim, um pão, porque o pai dele é padeiro. Ele acaba doando um pão para Katniss e para a família dela poderem passar aquele dia ali em que eles estão naquela situação vulnerável. E aí ela se despede da família dela, só que no livro a Katniss, ela é amiga da filha do prefeito. E é ela quem dá pra Katniss o broche com o tordo, aquele pássaro que foi representante, na verdade, de uma rebelião lá no passado. Muito diferente do filme, em que ela ganha o broche da mulher lá na espécie de mercadão que eles têm. Enfim, eles vão pra Capitol, ela e o Peeta, e cada distrito tem um mentor, que é o último ganhador dos jogos daquele distrito. E o mentor deles é Haymitch Albernatty. Ele teve a família dele morta por causa de uma estratégia que ele usou durante os games. E isso causou nele um problema com o alcoolismo. Então o Haymitch, ele tá sempre bêbado. E isso é muito enfatizado dentro do livro também, mas isso não impede com que ele seja um ótimo treinador. Cada jogador tem que tentar impressionar o público, que também é chamado de patrocinadores, para que eles recebam alguns mimos, digamos assim, enquanto eles estiverem lá na arena participando dos jogos. Porque, por exemplo, se qualquer coisa acontecer com você, se você ficar doente, o teu patrocinador, ele pode te enviar algum item que vai ser muito importante pra ti naquele momento. E nesse momento, o estilista da Katniss, que é o Cinna, e a estilista do Peeta, que é a Portia, eles têm uma grande ideia de associar os dois ao fogo e ao carvão. Então, quando eles estão desfilando, a roupa deles acaba pegando fogo, assim. É só feito ali artificialmente para aparecer fogo. E depois disso, eles iniciam as partes das entrevistas. Eles são entrevistados pelo apresentador chamado Caesar. E durante a entrevista da Katniss, ele pergunta para ela qual foi a sensação de ouvir o nome da irmã dela sendo chamada. E ela explica como que ela se sentiu naquele momento. E ao final da entrevista dela, ele pede para ela dar um giro, uma volta. E o vestido dela acaba pegando fogo da mesma maneira que a roupa dela havia pegado fogo ali na primeira apresentação. E aí ela acaba ganhando o apelido de Garota em Chamas. No momento em que o Peeta é entrevistado, o Caesar pergunta pra ele se ele havia deixado algum amor no Distrito 12, e ele diz que ela havia ido com ele pra Capitol. Então dá pra entender que o amor dele, a paixão dele, seria a Katniss. Ela se enfurece, depois que isso passa, ela se enfurece, ela bate nele, dá um soco nele. Eu sei que ele machuca a mão, acho que ela quebra alguma coisa na mão dele e machuca ele. E aí o Haymitch, que é o mentor deles, ele explica que foi uma estratégia pro pessoal gostar dela, porque ela é uma pessoa muito séria. Vocês podem ver aí no vlog que eu conto pra vocês que ela é uma pessoa muito séria, muito fechada, e aí ela precisava atrair mais a simpatia do público. E essa foi a maneira que eles encontraram do público ter mais afeto por ela. E também tem a parte em que eles recebem um treinamento. Eles precisam mostrar as suas habilidades, e obviamente a Katniss mostra as habilidades
habilidades dela com o arco e flecha, e o Pita mostra as habilidades dele com força, porque ele tá muito acostumado a levantar peso na padaria do pai dele. E ele também tem outras habilidades que tem a ver com camuflagem, que é muito legal. E enquanto ela se apresenta, nenhum dos game makers, que são as pessoas que realizam os jogos, nenhum deles prestam atenção nela. Então ela tira uma flecha e quase que pega neles, mas acerta uma maçã que estava em um porco. Então eles finalmente vão para os jogos. É a parte mais esperada, assim, digamos assim, do livro. A gente vê como que vai ser a experiência deles dentro da arena, quem que vai sobreviver. Como eu disse, distritos 1, 2 e 3, eles têm jogadores chamados de profissionais. E devido a Katniss ter tirado uma nota muito alta no treinamento por causa do que ela fez, eles acabam mirando nela, tipo, focando nela e querendo matar ela a todo custo. Então, nas primeiras noites, ela passa as noites em cima de uma árvore. Ela quase morre logo ali no início, porque existe um local chamado cornucópia dentro da arena, onde ficam itens que você pode precisar, como mochilas, armas, que podem ser muito úteis para você durante o jogo. Então, ela resolve ficar em cima de uma árvore. Ela acredita que é a melhor maneira de conseguir se proteger, e é aí que ela percebe a presença da Rue, porque como a Rue é do Distrito 11, lá eles colhem muitos frutos em cima das árvores, e ela tá acostumada a subir nas árvores para poder fazer esse tipo de colheita. E aí ela já começa a trocar olhares e tal. Nesse momento dessa noite, se eu não me engano, ela é atingida por um incêndio que ocorre. Às vezes os game makers fazem isso pra poder dar uma mexida no jogo, né? E aí ela acaba sendo atingida, mas ela recebe ali uma pomada de um dos patrocinadores. É até legal, nessa parte a gente vê a conexão que ela tem com o Haymitch, porque logo ali nos primeiros dias ela tem muita sede e ela não encontrou ainda nenhum local que tenha água, e também o Haymitch não envia nada de água nem nada do tipo pra ela. Daí ela pensa, então se o Haymitch não me mandou até agora é porque eu estou próxima de algum lago, algum rio onde eu possa conseguir água. E é bem legal assim essa conexão deles, em como ela faz essa lógica, assim, muito interessante. E então ela começa a se aproximar da Rue. Os profissionais acampam embaixo da árvore onde a Katniss está dormindo. A Rue aponta pra ela que tem um ninho de teleguiadas, que é um tipo de abelha que a mordida dela pode matar ou gerar alucinações. E aí ela conseguiu uma faca logo ali no início, onde uma menina tentou matar ela. Ela conseguiu uma faca e ela consegue tirar o ninho dali, e ele acaba explodindo embaixo da árvore onde estão os profissionais e o Pita, que também tá andando com eles, mas eu acho que é uma maneira de tentar proteger ela. Então ela foge e ela desmaia, ela acaba tendo alucinações, e quem cuida dela é a Rue. E aí que começa essa amizade das duas, esse carinho uma pela outra, porque a Katniss sentia a necessidade de proteger ela como se fosse a irmã dela, porque a irmã dela poderia estar ali. Elas têm um plano para tentar destruir uma pilha de itens que os profissionais e outros jogadores montaram bem lá onde foi o início da arena. Eles montaram uma pilha com itens como comida, mochilas e várias outras coisas, armas. E em volta desses itens eles colocaram minas. E aí a Katniss percebeu isso, e elas têm a ideia de lançar uma flecha até lá e explodir todos os itens deles, deixando eles mais vulneráveis. E elas fazem isso, porém, enquanto a Rue fica acendendo fogueiras para distrair os outros participantes, ela acaba sendo morta por um deles, e a Katniss consegue matar o assassino dela, mas a Rue não sobrevive. É uma cena muito triste, me marcou muito, e principalmente o desespero da Katniss, porque tu começa a pensar que eles estão ali pra dar audiência, pra entreter as pessoas, se matando pra entreter as pessoas. Gente, isso é muito forte, isso é muito pesado. Foi algo que eu tive que refletir muito durante muitos dias, porque como vocês viram ali no vlog, eu falo muito mais da parte do romance, porque como é um livro muito pesado, eu acho que no momento eu quis ver mais o lado positivo, sabe?
Mas aí depois quando tu para pra refletir em toda a temática que ele aborda, tu vê que se trata de um regime autoritário que obriga crianças a matarem umas às outras pro puro entretenimento. Então isso é horrível. E me marcou muito. Enfim. E aí ela decide que ela precisa ir em busca do Pita quando é anunciado pelos Game Makers que 2 pessoas do mesmo distrito podem vencer os jogos. Então ela vai atrás dele e ela encontra ele camuflado no lago onde ela tinha conseguido água. E ele está ferido porque um dos profissionais, chamado Kato, feriu ele porque ele indicou pra Katniss que ela estava indo pro lado oposto quando ela estava tendo as alucinações. Ela leva ele pra uma caverna e, diferente do filme, essa cena da caverna, essa parte do livro da caverna, ela se passa durante uns 5 ou 6 dias. Eles ficam bastante tempo lá porque o Peter ele fica muito mal. Ele quase morre, mas aí eles recebem alguns itens de patrocinadores para conseguirem sobreviver. E é aí, dentro da caverna, que acontece o primeiro beijo do casal. Porque a estratégia que o Haymitch e o Peter haviam concordado era de que eles seriam um casal de apaixonados. A Katniss começou a corresponder para dar mais audiência e conseguir mais patrocinadores para os dois. E aí que ocorre o primeiro beijo dos dois, que eu torci muito para que acontecesse. Torci muito, gente. No meio do caos a gente quer o quê? Beijo. Torci muito para que acontecesse. E o Pita, ele conta pra ela como que ele se apaixonou por ela, que foi quando eles eram ainda crianças, no primeiro dia de aula, em que ela cantou pra turma inteira, e ele disse que até os pássaros pararam pra ouvir ela. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, vai se aproximando do fim. Vou fazer um resumão, tá, gente? Vai se aproximando do fim, sobram apenas os dois e um menino chamado Kato. Nesse meio tempo, eles descobrem que existe uma fruta chamada... um tipo de amora venenosa ali, quase que o Pita come. Ele tava colhendo pra eles se alimentarem e a Katniss percebeu porque o pai dela tinha um livro de botânica, digamos assim. Acho que é isso, um livro de botânica, não sei. E aí ela percebe, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela tem um senso de estratégia muito grande. E então eles se encaminham pro final. Porém, enquanto eles estão se encaminhando pra cornucópia, eles acabam sendo seguidos por cães. Cães manipulados cientificamente pra ficarem quase como bestas, assim, extremamente bravos e matadores. Enquanto eles fogem, os cães tentam pegar eles e um dos cães acaba mordendo o Pita, que já estava ruim da perna, mas devido aos mimos que os patrocinadores enviaram, ele conseguiu ficar um pouco melhor. E enquanto eles estão em cima da cornucópia, fugindo dos cães, eles encontram o Kato, que é o outro participante sobrevivente. E eles entram em conflito, eles começam a lutar, os três. E ele acaba caindo, só que ele agoniza, gente, até a morte. Levam horas pra ele morrer. Horas pra ele morrer. É horrível a descrição dessa parte. É terrível, porque no filme ela só tira uma flecha e mata ele, porque ele tá ali agonizando. Mas é tipo, são segundos, assim. E no livro, não, eles passam horas ali, até ela conseguir que ele esteja no ângulo dela pra ela poder atirar a flecha. E aí os dois sobrevivem e eles vão até o lago porque nada acontece. Eles sobrevivem e nada acontece. E aí os Game Makers avisam que apenas uma pessoa poderia sobreviver. Eles estavam tentando enganar os dois para que isso realmente acontecesse, porque eles não estavam gostando das estratégias que eles estavam fazendo para enganar o público, para enganar as pessoas, porque as pessoas jamais gostariam que um dos dois morresse. E aí, como em Romeu e Julieta, ela oferece a bendita amora venenosa para ela e o Pita comerem e morrerem junto com o amor deles. E aí, gente, eles vencem, acaba. E a Katniss acorda no hospital, porque quando ela explodiu aquela pilha de coisas dos outros jogadores, ela acabou ficando um pouco surda de um ouvido. E aí ela passou por uma cirurgia e ela só vai encontrar o Pita bem depois, quando eles vão participar de uma entrevista com o Caesar, que é o apresentador lá do programa nacional, digamos assim, né?
E ela descobre, gente, que o Peter perdeu uma das pernas, porque o cachorro mordeu e aí infeccionou e ele teve que amputar, mas ele tá super bem, mas ela fica chocada com isso. O livro acaba com ela revelando pra ele que ela não estava, na verdade, correspondendo ao amor dele, e sim apenas atuando. E é uma parte muito triste. Eu acho que ele ficou muito arrasado. E, gente, eu li os outros 2 livros e eu quero ver se eu faço algum vídeo, mas eu ainda tô pensando. Porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu gostei muito do Em Chamas, mas eu não gostei muito do último livro. Eu achei ele muito arrastado. E, claro, eu gostei do final, fiquei muito feliz com o final, mas eu achei ele muito arrastado. E agora eu vou contar pra vocês as diferenças entre o livro e o filme. Bom, a primeira coisa é, como eu disse, a Katniss ela ganha o tordo da amiga dela, Madge, que é filha do prefeito. A segunda coisa é que a amizade entre ela e a Rue, ela não surge no momento do treinamento, e sim na arena. A parte no filme em que o Peter joga o pão pra ela era criança e ele também. Então eles não eram adolescentes que nem mostra ali no filme. Eles passam mais tempo na caverna, como eu comentei. E o fator dos cachorros, ela percebe que parece que eles têm os olhos dos participantes que foram mortos. Isso é muito tenso, coisa que não aparece no filme, que os cachorros são bem feinhos, dá até medo. É mal feitinho. E por fim, o Peter perde a perna. Tem algumas outras coisas que são diferentes também, mas essas são as que eu achei importante destacar. Foi uma leitura muito legal. Eu li no meu Kindle, que foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. Eu recomendo pra todos, assim, a leitura em qualquer lugar, independente de onde seja, gente. Vocês podem ler no celular, vocês podem ler no computador. Hoje em dia tem vários aplicativos, tipo o Kindle Unlimited, que tu não precisa ter um Kindle, basta ter um desses dispositivos e que tu pode utilizar para fazer a leitura. Foi uma leitura ótima, que me fez abrir os olhos sobre diversas situações, inclusive atuais, que a gente está passando com diversos governos, não apenas do Brasil, mas muitos outros governos autoritários que querem usar a imagem de sua população para ganhar entretenimento, e a gente pode ver isso em muitos aspectos. É um livro muito legal, que faz a gente refletir. Ele é muito mais sobre se revoltar contra um governo, porque essa atitude que ela e o Peter tiveram de fingir que iriam se matar foi um tipo de rebelião contra o governo deles, de não aceitarem morrer para o entretenimento e sim virarem o jogo. E é um livro ótimo, eu recomendo. Eu tô lendo agora algumas fanfics e inclusive escrevendo a minha própria fanfic. Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha fanfic para quem quiser ler sobre Jogos Vorazes, porque eu fiquei viciada, fissurada nesta saga. Foi uma experiência muito boa. Eu espero que eu possa influenciar, através dessa minha experiência, outras pessoas a também adquirirem o hábito da leitura. E é isso, eu fiz um resumão, também falei um pouco sobre a diferença entre o filme e o livro. Gosto muito da atuação da Jennifer Lawrence e do Josh Hutcherson. Amo, shippo, gostaria muito que eles ficassem juntos. Mas acho que eles estão bem, né? E é isso, aguardem os próximos vídeos, se inscrevam no canal, divulguem para as outras pessoas e um beijo.